Bom, ontem nós já nos divertimos um bocado aqui, quer dizer, não sei, eu me diverti, não sei se vocês, né? Nós falamos sobre um tema meio dureza, né? Hoje é um pouco mais tranquilo, né? Eu já aproveitei para tirar umas fotos do arrebatamento, tá aí, tá? Se a tua foto não tá aí, lamento, tá? Ali mais no fundo, tá? Tá? Primeiro ali, ó, ali, né? Dá para reconhecer, não dá? Dá, aí, ó. Estou falando, né? Então, tá lá. Né? Esse é um assunto, né, que gera um bocado de, eu sei lá, angústia, alegria. E nós vamos tentar olhar para a Escritura e tentar entender o texto, né? Como o tema, como a Escritura nos mostra. Ou seja, claro que é emocionante, né? Você pensar e, né, volta e meia, tem filmes, né, que mostram que de repente um some outro, fica bacana. Alguns são criativos, né? Tem às vezes um decalque no carro que diz mais ou menos isso. Né? Beleza. Aí você diz, não, tranquilo, né? Mas tem um pessoal mais criativo. Depende de quem está no volante, né? Tranquilo, está dentro do pacote. Né? Então, na mente das pessoas, esse é o tema principal quando se fala da volta de Jesus. Né? A série Deixados para Trás, ela foi lançada, se não me engano, lá pelo ano 94, 95 nos Estados Unidos. Estava previsto para ser em 4 volumes. Aí o pessoal começou a vender, se tornaram 12. Tá? Daí de 12 teve acréscimo aqui, lá não sei quantos terminou. Né? É uma loucura, porque o negócio mexe. Tá? E aí você tem um pessoal que começa a desenvolver coisas interessantes. Né? Ou seja, a luta acabou de repente. Né? E só de um lado, né? Ou seja, era um grupo cristão com não cristão, pelo jeito. Né? Ok. Tá? É um evento extraordinário e por isso levanta diversas dúvidas, levanta suspeitas, né? E eu acho que tem um vídeo que ajuda a gente a entender isso um pouco melhor. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Querem repetir o susto ou não? Foi uma vez o suficiente? Ok. Então, é um efeito que dá, né, dá aquele choque, aquele barulho lá, né? Ok. Mas tem um pessoal que vê um pouquinho diferente. Pastorzão, esse feriado prolongado, eu vi a trilogia do Largados para Trás. Trilogia? Tô 3 dias sem dormir. 3 dias sem dormir. Vi também aquele vídeo da mulher falando que vai acabar em 2020. Tem noção? Eu não vou ver meus netos. Tem noção? Ela fala que a gente vai subir e que as roupas vão ficar. Eu vou subir peladão. Não dá. E a trombeta? Estão falando que a trombeta vai tocar e todo mundo vai escutar, mas eu não escuto nem minha mulher. Nem minha mulher eu estou escutando, pastor. Eu não estou aguentando isso. Se voltar agora, eu vou ficar, pastor. Você não está entendendo.
rapaz, não fica assim não, tava brincando com você. Não importa se vai subir pelado de roupa, como você vai subir, se vai acabar amanhã, depois ou antes. Você tem que se preocupar em viver direito, em obedecer a Deus, em amar o próximo, servir, evangelizar, rapaz. Eu tava brincando com você. Às vezes a gente se prende em cada coisa, como a pessoa vai sumir, como a pessoa vai subir, se vai subir de um jeito, de outro, se vai ser domingo, feriado. Isso é de menos, o que importa é como você está levando a sua vida. É isso que... Bom, escolha a sua versão, tá? Vamos ver se nós entendemos o que a Bíblia fala. Tá? Nós temos na Bíblia o que a gente chama de gênero apocalíptico. Gênero apocalíptico, né? No Antigo Testamento você tem o livro de Daniel, principalmente os capítulos 7 a 12, no Novo Testamento, Apocalipse, e você tem aqui e lá alguns trechos, por exemplo, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, né? E Tessalonicenses, que fala justamente sobre arrebatamento, ele pode ser visto como parecido. Como que acontece? Normalmente, quando você chega a uma época de sofrimento intenso, onde o pessoal começa a perceber, tá, que aquela noção antiga do Antigo Testamento, que nós temos que, basicamente, o Antigo Testamento fala pouquíssimo sobre vida após a morte, porque Deus é um Deus dos vivos, e Ele lida e recompensa as pessoas aqui em vida. Só que quando o sofrimento é muito intenso e as pessoas começam a perceber que morre muita gente inocente sem receber a recompensa aqui, surgem diversos escritos apocalípticos tentando dizer, nós precisamos dar uma resposta, precisamos dar uma solução para isso. E 1 Tessalonicenses, principalmente capítulos 4 e 5, né, 4 a partir de 13 em diante, pode se enquadrar em algo parecido. Tá? Então existem algumas visões sobre como vai ser o arrebatamento. Tá? Eu vou colocar aqui basicamente duas, ontem eu coloquei 3, mas colocar 2, né, que mostram um pouco qual é a ideia. Então a primeira, tá, é o dispensacionalismo, tá, que começou lá por 1840, mais ou menos, na Europa, depois veio para a América do Norte, e grande parte dos missionários que vieram para o Brasil, eles vieram com essa linha. Então você tem Israel, Antigo Testamento, né, a linha ali, a vinda de Jesus. Daí você tem o tempo da igreja, que eu expliquei ontem já, que o tempo da igreja está entre parênteses, porque em virtude de Israel ter rejeitado a Jesus, então a igreja tem a oportunidade, né? E aí o próximo evento previsto então é a tribulação. E o que nós temos, né? Em vermelho ali, você tem a ressurreição dos cristãos dessa época e o arrebatamento. Tá? E aí você tem a volta de Cristo, tá, em 2 etapas. Depois da tribulação, aqui a flecha aqui do lado direito, é vinda de Jesus com poder e glória. Nessa tribulação, então, Deus vai lidar com Israel, restaurar Israel, e por isso o tempo da igreja acaba e volta a ser Israel que vai evangelizar o mundo. Tá? Então, essa possivelmente é a que você ouviu, foi ensinada e assim por diante. No entanto, não é a única, e deixa eu dizer mais, tá? Essa está perdendo força ultimamente, em alguns âmbitos. Tá? A segunda é a história da salvação, onde basicamente você tem Israel e a igreja agora não está entre parênteses, porque é visto como o povo de Deus do Antigo Testamento, que é um povo étnico, que havia abertura também para outros povos entrarem, lembre, né? De Ruth, você vai lembrar de outras pessoas, como Jetro, você vai lembrar de Naamã, de alguns outros que vão entrando assim, sem muita cerimônia. Né? Então, você tem tempo da igreja, depois o próximo evento que nós temos previsto é a tribulação. E a vinda de Jesus com poder e glória, arrebatamento, ressurreição, acontece tudo numa tacada. Ou seja, na primeira visão ali, você tem a vinda de Jesus, né? A segunda vinda em 2 prestações, e aqui uma prestação única. Tá? Ainda na primeira, como nós vimos ontem, existe isso aqui seria o pré-tribulacionismo, existe o mid, ou seja, que Jesus vem na metade da tribulação, e isso aqui é o pós-tribulacionismo. Tá? Então, essas são as visões que são apresentadas aí dentro das teologias, e agora nós temos que voltar para o texto e ver se o texto nos ajuda a esclarecer isso. Tá? Então, é isso que nós queremos fazer. Tá? Então, o texto base que fala sobre esse assunto é 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18.
na verdade, é a única palavra, o único texto onde de fato fala esse termo arrebatamento ou arrebatados. Tá? Então, vamos lá para o texto. Diz o seguinte: todavia, irmãos, né, ou todavia diz, né, por causa de alguma coisa, preciso agora corrigir alguma coisa. Não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, esse é o texto que nós precisamos analisar, e vamos puxar outros textos para nos ajudar no processo. Volta o filme agora. Tessalônica, né, é a primeira igreja, uma das primeiras da Europa que é fundada. Né? Paulo vai primeiro para Filipos, vai para Bereia e logo em seguida vai cair em Tessalônica, né, na Grécia Antiga. Então essa é uma das primeiras igrejas. Então existe a crença, Jesus vai voltar e vai voltar logo. E o pessoal tem essa crença, né? Só que no processo acontece que algumas pessoas faleceram. Tá? E aí vem a pergunta, peraí, se você falou que Jesus vai voltar e nós vamos com ele, o que aconteceu com essas pessoas que já faleceram? Por exemplo, já tomaram a decisão de seguir a Jesus, mas não estão vivos e Jesus ainda não voltou? Esse pessoal então se ferrou. Tá? Lamento, tá? Desvantagem, esse pessoal entrou pelo cano. É isso. E agora Paulo vai justamente por causa dessa pergunta, dessa questão que roda entre eles, ele precisa esclarecer o que está acontecendo. Então, ele diz duas coisas. Não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que já morreram, tá? Ou seja, que vocês saibam, e possivelmente tem familiares envolvidos, e que vocês também não lamentem, fiquem se lamentando, chorando, como quem não tem esperança. Ou seja, o pessoal que morreu se ferrou e agora sobrou nós que estamos vivos. E se nós morrer também antes, estamos em situação complicada igual a deles. Então, não é isso. Então, ele vai esclarecer. Tá? Então, Jesus vai voltar e traz consigo os que morreram. Ou seja, Jesus ressuscitará os mortos. Então, deixa eu tentar explicar isso um pouquinho melhor. Tá? Primeiro ele diz, os que estão vivos não vão antes dos que morreram. Ou seja, quem já morreu em Cristo não está em desvantagem. Isso ele quer colocar muito claramente, porque parece que está dando margem ao pessoal está angustiado com o pessoal que morreu. Ele diz, fica frio. Tá? O pessoal que já morreu já está frio, tranquilo, tá? Não se preocupe. Tá? Mas eles não vão estar em desvantagem em relação a vocês que estão vivos, ou nós que estivermos vivos. Então ele diz, o próprio Senhor, o próprio Jesus vai descer da morada dele, e o que vai acontecer? 3 coisas. Primeiro, diz ali, com a ordem de comando. Tá? Essa ordem de comando, já desde o Antigo Testamento, é a ordem militar. Tá? Ordem de comando é para o exército atacar, para o exército se formar, assim por diante. Segundo, fala com a voz do arcanjo. Tá? Ou seja, outra vez, construindo sobre o Antigo Testamento, a voz do arcanjo, tá? É como diz no terceiro item, é como trombeta. Está anunciando que o fim está chegando o dia do julgamento, está chegando o acerto de contas de Deus. Então, essas 3 coisas, Jesus vai descer e essas 3 coisas vão acontecer. Bom, agora nós temos um problema. Tá? Qual é o problema? Não parece ser muito secreto, né? Uma ordem secreta não existe. Uma ordem que ninguém ouve não existe. Tá? Uma trombeta que ninguém escuta também não é trombeta. Nem flauta não é, né? Não dá. Tá? E com a voz do arcanjo. Então, obviamente que não é silenciosa, é bem audível. Tá? Então, toda essa conversa de que, né, de repente, do nada, alguém some, precisa ser colocado em dúvida. Porque, veja, isso aqui não parece muito secreto e não parece muito quieto. Tá? Parece que vai haver um estrondo, como aquele barulho ali, da Bíblia caindo. Tá? Se você levou o susto na hora, tá? Vai levar mais no dia. Tá? Espero que seja um susto bom. Tá?
Então, lá, a ordem de Cristo, tá? Com a ordem de comando ali, o número 1, é direcionada para quem? Tá? A ideia é direcionada primeiro aos mortos. Tá? É uma voz de comando tão forte, de tão poder, que os mortos ressuscitam. Tá? Ou seja, Deus é Senhor de vivos, de mortos, de tudo e de todos. Ele falou, a hora que Ele ordena, levanta. Tá? Literalmente isso. Então, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e quem ouvir vai viver. Ponto. Tá? Quem é que diz vai viver? Uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros para a separação eterna de Deus. Então, a ordem de Cristo, em primeiro lugar, é direcionada para eles. Tá? Todas essas três coisas, né, elas vêm lá do Antigo Testamento, tá? Quando se fala do dia do Senhor. E o dia do Senhor no Antigo Testamento é o dia de acerto de contas de Deus. E esse dia, ele pode ter diversas manifestações. Então, você lê os profetas em especial, né, a partir de Isaías em diante, você vê que toda hora esses profetas estão falando do dia do Senhor. E o dia do Senhor pode haver diversos. Em que sentido? É o dia de acerto de contas de Deus, às vezes com uma nação. Tá? Por exemplo, Israel insiste em desobedecer a Deus, o dia do Senhor vai acertar. E Amós, por exemplo, diz, o dia do Senhor vocês estão se alegrando, vocês não deviam se alegrar, porque vocês vivem tão errado, tem tanta injustiça social, porque a hora que Deus fizer acerto de contas, vocês vão se ferrar. Tá? Vai sobrar para vocês, então vai ser um dia de lamento. Então, ele está falando do dia do Senhor, um acerto de contas de Deus com o povo de Israel em breve. Isso não invalida que lá no fim dos tempos vai ser um acerto de contas final com todos. E deixa eu abrir um parênteses. Tá? Esse assunto sobre o acerto de contas de Deus com cada ser vivente, tá? Ele sumiu, tá? Do nosso ensino, da nossa pregação, das músicas, de tudo. Por quê? Porque não é politicamente correto. É muito melhor falar da graça, da misericórdia e do amor de Deus, mas nós estamos esquecendo que esse mundo é criado por Deus, nós bagunçamos e um dia Ele vai acertar contas. E faz parte da mensagem bíblica, ela precisa ser ensinada. A responsabilidade nossa de prestar contas. Ou seja, aqui nós estamos vendo que está falando no final dos tempos, onde Deus vai pedir contas de todo mundo. Diz agora que os mortos ressuscitam primeiro. Mas como assim? Eles sobem primeiro? Tá? Já vou explicar. Tá? O que está acontecendo aqui é, como a ideia dos Tessalonicenses era aqui, os mortos entraram pelo cano porque morreram e Jesus não voltou. Então ele diz, o que acontece? Os mortos ressuscitam primeiro, tá? E vão se unir aos vivos para se encontrar com Jesus. Então, acontece a ressurreição, se juntou aqui e se encontra com Jesus nos ares. Essa é a ideia. Tá? Então diz assim, seremos arrebatados com eles para o encontro de Jesus nos ares. Essas duas palavras, arrebatados e encontro, nós precisamos olhar essas palavras no original para entender um pouco melhor, porque elas são chave para entender o ensino que Jesus faz sobre o assunto. Então, primeiro, arrebatados, no grego é harpazo. Harpazo, arrebatar, arrancar repentinamente com violência. Essa é a ideia. Então, você está arrancando pessoas de uma situação, às vezes, complicada para beneficiar a pessoa, para salvar ela, para libertar ela de alguma situação. Aonde que ela acontece nas Escrituras? Então, você tem ali uma expressão no Antigo Testamento. Você vai dizer, mas o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Sim, mas antes do tempo de Jesus já existe a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. Então ali quando Enoque, diz que Enoque andava com Deus e já não era, porque Deus o levou. Uma Bíblia para criança descreve isso de uma maneira tão bacana. Diz que Enoque andava com Deus e Deus gostava tanto de Enoque, Deus não aguentou de saudade e levou ele para casa. Tá? Enoque. Segundo, lembra que lá em Atos, capítulo 8, Filipe está no caminho de Gaza, encontra o eunuco lá da Etiópia, e diz então que eles conversaram, ele foi batizado, e daí diz logo em seguida o Espírito harpazou Filipe e ele não estava mais lá. O que foi, como foi, nós não sabemos, mas essa palavra. Os soldados, lá em Atos 22 está acontecendo que os soldados judeus estão lá brigando,
né, quer dizer, o povo judeu, por causa de Paulo, as coisas que ele está falando, vem os soldados romanos, arrancam ele da mão dos judeus e levam ele para a fortaleza de Antônio. Tá? Em terceiro lugar, 2 Coríntios, onde Paulo diz, eu fui, né, tive uma experiência onde eu fui levado ao terceiro céu. O que é esse terceiro céu? No mundo antigo, o céu, primeiro céu é o céu que nós vemos. O segundo céu, o segundo andar, era o céu onde se habitam os espíritos, e normalmente os espíritos maus, e o terceiro céu seria onde habita Jesus Cristo, tá? Onde habita Deus, e essa é a ideia. Tá? Então, Paulo é levado, ou seja, ele foi tirado de alguma forma para ter essa experiência. Muito bem. Os mortos vão ressuscitar, se encontrar com a turma e levados à presença de Jesus. Então, como que é isso? Tá? O propósito é, nós vamos juntar todos aqueles fiéis a Jesus aqui sobre a terra e nós vamos nos encontrar com Ele. Então, não tem vantagem quem morreu, não tem vantagem quem é vivo, porque eles vão se juntar e encontrar Jesus, então, nos ares. Tá? Nada aqui é dito sobre um vai ficar, outro vai, né? Vai, você entende? Simplesmente nada é dito. Simplesmente está dito, né? Ressuscitou, se encontrou para, né? Então nós somos tirados repentinamente aqui da terra para se encontrar com Jesus. A segunda palavra é apantesis, tá? Que se refere ao encontro de Jesus nos ares, diz ali o texto. Então o que é? Essa palavra é usada quando, por exemplo, vamos imaginar que nós temos uma autoridade ilustre que vem nos visitar aqui em Curitiba. Né? Eu não sei que autoridade ilustre dá para falar do nosso país, não tem muitos ilustres, né, hoje. Né? Vamos dizer que o Tite, né? Tite acho que é a maior autoridade que nós temos hoje. Falar em Temer, falar neles todos é complicado. Então vamos falar, né, mais ou menos uma unanimidade. Então ele vem visitar o nosso governador Beto Richa aqui em Curitiba. Tá? Muito bem, ele está vindo e para recebê-lo, tá, uma comissão sai lá do Palácio Iguaçu, Araucárias, sei lá o que é, vai até o Afonso Pena, vai recepcioná-lo e trazê-lo então para o Palácio Iguaçu. Essa é a ideia de apantesis. Tá? Ou seja, ele está vindo ao nosso encontro e a turma agora vai, tipo, a um pedaço, a meio caminho se encontra com ele para escoltá-lo para o objetivo de sua viagem. Esse é o objetivo dessa palavra. Então, meio caminho se encontra com quem está vindo para levá-lo ao encontro nosso. No Novo Testamento, essa palavra acontece em duas outras situações. Por exemplo, lá em Mateus 25, né, onde fala que as virgens estavam esperando o noivo chegar. Quando o noivo está chegando, elas vão ao encontro dele para escoltá-lo à casa da noiva. Tá? Quando Paulo, na sua viagem a Roma, quando ele é levado cativo, chega lá no porto, está indo em direção a Roma, os cristãos de Roma saem, encontram ele nessa cidade, no porto, e vão escoltá-lo para a cidade de Roma. Tá? Então, essa é a ideia. Ele está chegando e você vai tipo a meio caminho, um terço, um quarto, um décimo de caminho, você encontra ele e o escolta para o seu objetivo. Esse é o objetivo, esse é o significado dessa palavra apantesis. Muito bem, vamos pensar agora. Nós vamos nos encontrar com Jesus. Então veja, Jesus está vindo, tá? E nós nos encontramos com ele a meio caminho. A décimo de caminho, a 1/100 de caminho, sei lá. Tá? Mas nós nos encontramos com eles nos ares, e aí vem a pergunta. O normal, pela palavra, seria você se encontra a meio caminho, se encontra com ele e vem para o objetivo dele aqui sobre a terra. O texto não diz claramente, e poderia ser que nós nos encontramos com ele a meio caminho e nós vamos com ele junto para o céu. Poderia ser. O normal seria... Nós encontramos com ele a meio caminho e voltamos aqui para a terra com ele, porque ele está vindo com essa função. Muito bem. Esse texto nada diz sobre tribulação, nada diz sobre Armagedon, sobre batalha final, nada. Por quê? Porque o texto está respondendo à pergunta dos Tessalonicenses. Qual é? Aqueles que morreram, entraram pelo cano, então? Ele diz, não, vão se juntar, ressuscita os que estão vivos, se juntam, encontram com ele. E qual é o encontro? Tá? A ideia do apantesis, justamente. Ele está vindo, você encontra com ele a meio caminho
e provavelmente vocês vêm para a terra, que é o significado normal da palavra. Essa ideia, então, do arrebatamento, dele ser antes da tribulação, ela acontece claramente só em 1838. Ou seja, se Jesus morreu lá pelo ano 30, 30 e pouco, né? Ou seja, 1800 anos depois. Tem o pessoal que fuça na história e eles acharam 2 encontros, ou 2 relatos, um pelo século IV, ou século V, e outro pelo século VII, e escritos de líderes da igreja, e os 2 são um bocado ambíguos, mas nenhum outro escrito em toda a história da igreja fala sobre essa questão do arrebatamento antes do retorno de Jesus. John Darby, que é o iniciador, o fundador da Igreja dos Irmãos, né? Então, quem é de mais idade certamente vai se lembrar da Europa, da América do Norte, que eles falam em offene Brüder ou da geschlossene Brüder. Tá? Então, fundador dessa igreja. Ele está na Inglaterra e uma moça, tá, da igreja dele, acho que tinha uns 15 anos mais ou menos, diz que ela teve uma visão de 2 vindas, ou 2 prestações, falou para ele, ele gostou, tá, e ele patrocinou ela e a coisa rodou. Aí você vai me perguntar, mas como foi, se até o ano 1850 quase era desconhecido, como que ela se tornou quase que a única visão sobre o retorno de Jesus? Bom, tem 2 explicações. A primeira, o pessoal de mais idade possivelmente tem em sua casa uma Bíblia de estudo, uma das primeiras que foi lançada, tá? Que é a Bíblia Scofield. Sim? Lembra dessa Scofield? Tá? Ela, nos comentários embaixo, defende essa ideia. Tá? E foi uma igreja que rodou o mundo. Tá? Segundo elemento. Essa época, 1850 até 1900, a Europa está passando por um problema muito sério dentro da área das igrejas. Tá? Qual é o problema? O iluminismo, a época da razão que domina tudo, ela se torna tão forte que todo elemento que não é racional, que não pode ser provado pela razão, é tirado da Bíblia. Tá? Deixa eu citar um exemplo de um dos maiores teólogos do século passado, que é Rudolf Bultmann, tá? Para variar, um alemão. Tá? Ele diz o seguinte, tá? Quando diz lá em João 6, por exemplo, que Jesus caminhava sobre as águas, ele diz, Jesus caminhava sobre as águas, ele diz, capaz. Tá? O que acontece? Os discípulos estão sobre o mar, tá? Não dormiram direito, tá? Tem aquela névoa ainda, os caras não enxergam direito, né? E aí Jesus está andando sobre a praia, mas eles estão olhando, dá para eles a clara impressão de que Jesus anda sobre as águas, e eles colocam assim. E isso faz parte de uma cosmovisão antiga, onde o pessoal precisa de milagre para crer. Uma pessoa esperta, esclarecida como nós hoje, jamais vai acreditar em milagre, qualquer coisa do gênero. Obrigado. Tá? Isso simplesmente não acontece. Tá? Então, é mais ou menos isso que varre a Europa nessa época. E acontece, essa doutrina passa o oceano, chega na América do Norte, vai para Yale, para Harvard, essas grandes universidades, que iniciaram como seminários teológicos. Aí o que acontece? O pessoal começa a ensinar essas coisas, há uma reação das igrejas, e corretamente, tá? E aí vai se fundar o que a gente chama de fundamentalismo. Tá? Que começou com um livro chamado The Fundamentals, ou Os Princípios Fundamentais, que foi colocado na mão de todo pastor. E ele precisa ler para reagir a essa teologia liberal que está vindo da Europa. Então, a reação foi correta, só que, assim como muitas vezes acontece, que quando existe um ensinamento questionável ou falso, você direciona todas as suas metralhadoras contra ele, que você esquece que o teu referencial é Bíblia e não a doutrina errada. Ou seja, a doutrina errada passou a ser o referencial. Tudo que eles ensinam, nós somos o contrário. Tá? E assim aconteceu, que como na Europa a teologia liberal diz, Jesus não volta, Jesus era só humano, o céu não existe, vida após a morte não existe, tudo isso, eles agora vão para o outro extremo. Jesus vai voltar sim, vai ter esse negócio todo e vai ser desse jeito. E quem não acreditar desse jeito ou é liberal, adotou os padrões da Europa.
Aconteceu que todo mundo, na época, praticamente a Europa e todos os missionários que foram enviados, eles adotam esse parâmetro. E agora nós precisamos lembrar do Brasil. Tá? Como que o Brasil entra na jogada? Muito simples. Muitos dos missionários da América do Norte iam para a China nessa época. China, hoje mais de 1 bilhão de habitantes, muita gente não conhece Jesus. Só que em 1949, a Revolução de Mao Tse-tung fecham as portas. Nenhum missionário entra e todos que estão são jogados fora. Muito missionário quer ir, não pode ir lá, vem para a América Latina e traz esse conceito. Eles fundam e lecionam em todos os seminários e são os pastores das igrejas que estão orientando os pastores brasileiros. E essa visão foi adotada, assim, literalmente no atacado. Não é única, mas se tornou basicamente a única. E começou em 1838. Muito bem. Continuando agora. Tá? No Apocalipse, lá no capítulo 20, fala sobre a primeira ressurreição. Bom, há de se supor que a primeira ressurreição seria essa, então, quando Jesus está voltando, os mortos ressuscitam para se juntar com as pessoas que vão ao encontro com ele. E ali diz, inclui as vítimas da besta ou do anticristo, que acontece durante a tribulação, ou seja, o anticristo está ativo durante essa época e depois dessa época, então, a primeira ressurreição. Se diz, puxa, mas será que é antes da tribulação? Se o anticristo está matando os seguidores de Jesus durante a tribulação, diz aqui, e isso vai acontecer depois, como que vai ser? Muito bem, vamos entender melhor. Para entender o problema, nós precisamos ir para 2 Tessalonicenses, que vem logo depois do primeiro livro. Tá? Tem alguns versículos que nos ajudam a entender o que está correndo ali. Tá? Diz assim, irmãos, acerca da vinda do Senhor Jesus e da reunião com Ele, do arrebatamento, tá? Vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa do Espírito, palavra ou carta atribuídas indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ou seja, tem gente dizendo, não acontece hoje, mas daqui a uma semana vai acontecer. E tinha gente tão preocupada e tão certo disso, que já pararam de trabalhar. Diz, trabalhar é ruim, né? Então vamos esperar Jesus voltar. Tá? Tem muitos desses no Brasil. Tem muitos, né? Vamos esperar Jesus voltar porque está difícil. Né? Ok. Paulo instrui agora, ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá, ou seja, Jesus não volta, não tem arrebatamento antes que primeiro venha a apostasia, desviar-se da fé, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, homem do pecado, filho da perdição, homem sem lei, assim são todas descrições para o mesmo. Possivelmente, tudo o que indica é o anticristo que vem. Ele diz, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Lembra que ontem eu falei de Antíoco Epifânio, o louco? Né? Quem estava ontem? O cara da Síria que entrou em Jerusalém, sacrificou um porco no templo. A referência é claramente a ele. Ou seja, o anticristo vem como uma réplica de Antíoco Epifânio, de Nero, de Hitler e assim por diante. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco? E aí ele vai lembrá-los. O que é? E agora sabeis que o que eu detém? Está detendo a atuação do anticristo, tá? Para que seja revelado no tempo certo. Ou seja, ainda não se revelou quando Paulo está escrevendo, mas vai acontecer. Pois o mistério da impiedade, ou seja, o espírito do anticristo já está atuando. E falta apenas ser tirado do caminho algo que agora o detém. Tem alguém, algo que detém a atuação dele por enquanto. O que é? E então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação de sua vinda. A vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás com todo o poder, sinais e falsos milagres, em todo engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. É por isso que Deus lhes envia a atuação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Ok, vamos tentar explicar o que está acontecendo aqui. Preocupação deles, Jesus já voltou. Tá? Jesus já voltou. Ele diz, não foi.
A volta dele foi espiritual. Nós não vimos porque ele ficou só espiritual. Ele diz, não, cara, não foi. Não foi. Se alguém está ensinando, alguém está dizendo que eu ensinei isso para vocês, é mentira. Não foi isso que aconteceu. Agora, então Paulo vai dar alguns sinais para esclarecer. Antes que Jesus venha, vão acontecer algumas coisas. E ele agora enumera. Tá? Ele diz, não é uma volta espiritual. Tá? Então ele repudia veementemente quem está ensinando isso. Está errado. Tá? Ele diz, o aparecimento do homem do pecado, do filho da perdição. Tá? Então ele está falando da vinda, né? Supostamente, parece tudo indicar que é o anticristo que vai fazer o quê? Ele exige ser tratado como Deus. Lembra que nós falamos ontem, para quem estava, tá? Que o que o diabo faz, ele procura imitar a Jesus Cristo. Então, vai haver uma ressurreição lá em Apocalipse 13 que imita Jesus. A trindade divina e a satânica. Jesus faz milagres para provar que ele é Deus aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Tá? Ele exige ser adorado como o único e assim por diante. Então, é uma farsa, mas ele dá a indicação de que é o próprio. Tá? Então, fica esperto. Antes que Jesus volte, vai aparecer esse falso Jesus aí. Tá? Daí ele diz, o mistério da iniquidade. Ele é chamado de iníquo. Tá? Então, o mistério, o espírito do anticristo já está em ação. Tá? E as cartas de João falam dos anticristos. Tá? Ou seja, das pessoas que são anti-Jesus, já estão por aí, já estão atuando, e a gente não precisa ir longe para isso. Então, estão em nosso meio, estão em todo mundo. Ele diz, tem algo que o detém, tem alguma coisa que detém a atuação dele. Tá? Então, no outro trecho, lá nos 2 versículos, diz, algo ou alguém o detém. Muito bem. Nós não sabemos o texto, não diz o que o detém. Tá? Então, alguns falam que seria a igreja que o detém, quando a igreja vai ser tirada, arrebatada, ele tem campo livre. Pode ser, mas é bem mais provável, segundo o contexto da época, que algo que o detém na época era o próprio Império Romano. Por quê? Porque o Império Romano, por cruel que fosse, ele tinha um sistema de estradas, tinha um sistema de paz mundial que permitia que o evangelho se espalhasse. Existia um sistema de ordem, é verdade que às vezes crucificavam pessoas erradas como Jesus, mas existia ordem. E o fato que existe ordem, por pior que seja, ainda é melhor do que o caos. Porque no caos não tem regra, não tem nada. Então, um sistema que até pode ser problemático, pode ser questionável, ele ainda segura a atuação do mal em larga escala, porque existe punição para as pessoas. Então, algo está detendo, então, em outras palavras, não chegou. O anticristo vai vir antes de Jesus. Ele não apareceu. Vocês não perceberam, porque quando ele aparecer, vocês vão saber. Então, Jesus ainda não voltou, claramente. Tá? Quando ele aparecer, é muito claro, porque ele vai conseguir juntar os reinos do mundo do lado dele, contra Deus, contra Jesus, vai exigir ser adorado, ou seja, ele exige ser o único. Então, vocês vão perceber. Então, claramente, Jesus ainda não voltou. Vocês ainda não foram levados. Se alguém já diz, eu fui arrebatado espiritualmente, estou com Jesus, diz, mentira, não veio. Tá? Muito bem. Arrebatamento aparece muito pouco. Um texto, claro, mas se tornou o principal ensinamento quando a gente fala sobre o retorno de Jesus. Tá? Então, essa série Deixados para Trás defende claramente a ideia, né, de volta de Jesus em 2 etapas, ou 2 prestações, e vendeu e rodou o mundo de uma maneira impressionante. Aí você vai dizer, mas não tem esse texto de Mateus? 2 homens estarão no campo, um vai ser levado, outro deixado. 2 mulheres trabalhando, uma levada e outra deixada. Mas diz, não é claro que isso é do arrebatamento? Bom, depende. Depende do quê? Veja, o grande problema de ler arrebatamento para isso é que você lê esses 2 versículos, você esquece o contexto da coisa e você já tem o esquema na tua cabeça e você encaixa ele dentro. Vamos fazer como qualquer leitor de qualquer literatura, qualquer Bíblia, qualquer livro da Bíblia, qualquer outro livro, lê e diz, tem um parágrafo aqui, o que vem antes, o que vem depois, para a gente entender do que trata. Então, vamos dar uma olhada no contexto para a gente entender. Então, veja lá. Mateus 24
que fala sobre a volta de Jesus, mistura dois eventos. Tá? Mistura a destruição de Jerusalém com o retorno de Jesus. Tá? Por quê? Por que ele faz isso? Porque a destruição de Jerusalém, tá, vai acontecer, e quem fala na história, foi um momento tão marcante e teve tanta crueldade, que ela passa a ser um símbolo, uma sombra do que vem depois. Então, isso são colocados juntos. Então, estou falando ali, vai ter o quê? Guerra, maldade, fome, terremoto, né? O evangelho vai ser pregado em todo mundo, e o que é isso aí? Então, vamos lá. Tá? Diz assim, haverá tribulação muito grande, ou outra tradução, talvez na sua que você tem, haverá grande tribulação inigualável, vai ser tão feroz, ou seja, destruição de Jerusalém é uma sombra do que vem quando Deus fizer o acerto definitivo de contas. Lá vai o texto. Imediatamente após a tribulação, daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará mais sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Se você estava ontem, você vai ver que isso é muito parecido com Apocalipse 6, o sexto selo, né, da primeira leva de julgamentos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então você percebe que existem diversas palavras que se repetem lá em Tessalonicenses, certo? Então está falando, né, a questão do... Vão reunir, né, os eleitos, enviará seus anjos, som de trombeta, e tem diversas coisas ali contadas. Né? Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Agora vem. Né? 2 homens estarão no campo, 2 mulheres, uma vai ser levada, outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem qual é a hora. Tá? Então, veja a continuidade do texto para a gente encaixar a coisa. Muito bem. As pessoas estão no dia a dia, tá? Como eu e você. A gente come, a gente bebe, a gente casa, a gente trabalha, a gente vem para a igreja, tá? Normal. E ele faz a comparação com os dias de Noé, que é um dia de perversidade muito grande. Tá? E o que acontece? Noé está construindo a arca. Pelos relatos que nós temos, até ele construir a arca, não tinha chovido ainda sobre a terra. Aí ele está avisando, ó, vai vir uma inundação muito grande. Ah, não dá nada. Você tomou muita cachaça, assim por diante. Né? Você não está pensando direito. Está enrolando, não dá nada. Aí o que aconteceu? De repente, vem o dilúvio, e foi inesperado, e morreu muita gente. Ele está comparando, o retorno de Jesus vai ser parecido. Apesar de que existam avisos de que Jesus vai voltar, a reação é não dá nada. Tá? É tranquilo, não vai acontecer nada. Tá? Depois ele diz, um é tirado e outro fica. Muito bem, vamos pensar um pouco sobre isso. Os salvos são tirados para se encontrar com o Senhor e os ímpios para o inferno? É isso que o texto está dizendo? Pensa um pouquinho comigo. Tá? Tem arrebatamento? Diz essa palavra? Não diz. O que ele está dizendo? Ele está falando a comparação da arca. Tá? Um é levado, outro é deixado. Se você pegar ser levado e ser deixado, é um bocado ambíguo. Por quê? Pensa. Tá? Aquele que foi levado na arca, tá? Ou aquele que foi deixado, né, dentro da arca, ou aquele que foi levado para dentro da arca, ou foi levado pela água, pela inundação que levou. O texto não diz. Então, você pressupõe que ser levado seria ser levado para... Não é tão claro no texto. É um bocado ambíguo. Tá? Porque ser levado, foi levado ou o cara entrou? Ele não foi levado, não foi carregado. Né? A gente diz, puxa, não dá para definir por esse texto que ele de fato se refere ao arrebatamento. Tá? Então, ser levado pelo dilúvio talvez não seja tão boa. Tá? Então, volta o texto, diz ali, todas as nações, espera aí, todas as nações, então vai se reunir todo mundo, ele vai enviar os anjos para reunir os seus eleitos dos 4 ventos. Parece, literalmente, que ele vai juntar todos, tá? Eles vão ver, ele vai aparecer, ele vai juntar todos, mas como é que ele junta todos se o pessoal já foi embora?
parece que nós estamos aqui confundindo um pouco as bolas. Tá? Então, parece que nós estamos vendo aqui que existe uma vinda só, porque diz ali, ele vai reunir, vai vir com grande poder e glória, vai reunir todo mundo e vai acontecer, parece que numa tacada só. Tá? Então, todas as nações vão ver e lamentar. E mais uma, tá? Os eleitos, aqueles que são os cristãos, serão reunidos do mundo todo. Tá? Se eles já forem embora, não tem como reunir eles. Tá? Eles vão para todo lugar para reunir eles. Tá? Então, o ponto central do texto não é quando e como. A questão central é, vem de maneira inesperada e eu e você precisamos estar preparados. Nada é dito sobre o pessoal que vai ficar. Vai acontecer o quê? Tá? Simplesmente o texto está tratando o quê? Ainda não veio. Tá? Fica esperto, o anticristo vem antes. Os que morreram não entraram pelo cano porque já morreram. Não é nada disso. Ele diz, vai vir, tá? Nós vamos nos encontrar com ele a meio caminho e possivelmente vir aqui para a terra daí. O foco do texto é, tem gente que vai estar na vida eterna com Jesus e tem gente que não vai. Significa o quê? Nós aqui, tá? Veja, todo mundo é parecido no sentido que todo mundo busca a Deus, todo mundo está buscando esse contato com Jesus. Isso é por fora. Por dentro, eu não sei o que acontece com você e você não sabe o que acontece comigo. Então, similaridades externas, na hora do juízo final, elas somem. Então, o aviso é, uns vão, outros ficam. Ou seja, vai haver separação entre aqueles que aqui por dentro, de fato, buscam a Jesus. Esse é o ensinamento central. Então, qualquer devoção de aparência está impressionando, está fazendo, né, um papel bonito para que as pessoas creem em você, ou tenham a impressão boa, nessa hora não vale nada. Por quê? Você precisa lembrar que Deus conhece o coração profundamente e vai julgar o coração e não só as atitudes externas. E você, né, que me ouve, você que lê a Bíblia e ouve a palavra, o chamado é claro, você entende? Então, qualquer devoção de aparência, qualquer, né, eu estou fazendo para aparecer, estou fazendo para o Dé não vir me visitar em casa. Tá? Não, porque eu vou faltar 3 cultos, ele aparece lá na minha casa. Né? Não é por aí. Descarte logo essa questão da aparência, porque ela não é suficiente na hora do juízo. Quando você não espera, ele vem. Quando você acha, opa, não dá nada, justamente ali acontece. Então, fechando para resumir a coisa. Quando Jesus voltar, os crentes que já morreram ressuscitam. Tá? Isso acontece. Segundo, todos vão ser transformados. Tá? Então, nosso corpo é mortal, vai ser um corpo que é imortal. Tá? É perecível, vai se tornar imperecível. Está lá em 1 Coríntios 15. Cristãos mortos, que ressuscitaram-se junto com os vivos, simultaneamente, eles se encontram com Jesus. Esse é o ensinamento. O texto não diz o que acontece depois que nos encontramos com Jesus nos ares. Tá? Vamos com ele, voltamos para cá, para reinar sobre, não sei. O texto simplesmente não diz. Tá? O texto não faz referência à tribulação, nós temos que fazer inferências de outros textos. Né? Por exemplo, Apocalipse, que fala da primeira ressurreição depois da tribulação, e assim por diante. Tá? A partir desse momento, eu e você, que formos com ele, estaremos para sempre com o Senhor. Não diz se é lá ou aqui, simplesmente diz que estaremos sempre com ele. Quando nós falamos nessas 3 coisas, ordem de comando, voz do arcanjo e trombeta, tá? Não parece silencioso, parece claramente audível e possivelmente visível também. Ou seja, parece indicar que é vinda de Jesus com poder e glória para acabar com a bagunça que nós temos aqui. Tá? A volta vai ser inesperada. Para quem não espera de fato, é como um ladrão, tá? Como um ladrão na noite, como diz o texto bíblico. E para quem está esperando é que nem um táxi. Você chama um táxi, você não sabe exatamente se ele leva 1, 2, 5 ou 7 minutos, mas você está esperando, está com a mala pronta, a hora que ele apareceu, você entra. Tá? E o cara que não está esperando, ele é pego literalmente de calça curta, ou, segundo o nosso vídeo, nu. Né? Então, não vai dar certo. Então, o melhor é ler 1 Tessalonicenses 5, que vem logo depois disso, para entender o contexto. Veja o que ele diz. Tá? Amigos, não acho proveitosa discussão sobre a época que essas coisas vão acontecer.
é antes, depois, no meio, não, né? Vocês sabem tão bem quanto eu que o dia do Senhor não pode ser marcado no calendário. É como a visita do ladrão. Ele não vai avisar nem agendar uma reunião com vocês. Quando todos estiverem caminhando por aí despreocupados, dizendo, estamos seguros agora, podemos ficar sossegados, então tudo vai desabar. Será algo tão súbito e inevitável quanto as dores de parto da mulher grávida. Entretanto, considerando que vocês não estão no escuro, como poderiam ser surpreendidos? Vocês são filhos da luz, filhas do dia. Vivemos debaixo de céus abertos e sabemos onde estamos. Por isso, não vamos passar a vida como sonâmbulos. Os descrentes é que vivem assim. Vamos manter os olhos abertos e ficar atentos. As pessoas dormem e se embriagam à noite. Nós não. Somos criaturas do dia, portanto, vamos agir de acordo. Caminhemos conscientes à luz do dia, revestidos da fé, do amor e da esperança de salvação. Deus não nos escolheu para a rejeição, mas para a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, uma morte que resultou em vida. Em qualquer situação, acordados com os vivos ou dormindo com os mortos, estamos vivos com Ele. Por isso, incentivem sempre os irmãos, construam muros de esperança para que todos estejam juntos e ninguém fique de fora ou seja deixado para trás. Sei que vocês já fazem isso, apenas continuem fazendo isso. Essa é a sequência do texto de Tessalonicenses, né? Dizendo, Jesus vai vir, nós vamos nos encontrar com Ele, diz, não fiquem discutindo sobre hora, né, dia, isso não dá para marcar no calendário. Em outras palavras, arrebatamento é inesperado. Pode ser antes, pode ser no meio, pode ser depois. Como já falamos ontem, eu e você, nós precisamos nos preparar para sofrer, porque é bem provável, se a minha visão está correta, que eu tentei colocar para você, eu entendo que a igreja passa pela tribulação e talvez eu e você, nós ficamos pelo caminho porque as forças inimigas vão nos atacar. Tá? Não tem problema. O arrebatamento vem de maneira inesperada. Não seja pego de calça curta. O julgamento de Deus vai anular essas similaridades, esse aspecto externo que engana. Eu não sei como você está, mas você sabe. Se você precisa de ajuda, por favor, busque. Por quê? Destinos diferentes aguardam o juízo final. O dia de acerto de conta de Deus não é pela aparência, mas é pela essência. E a igreja precisa se preocupar com isso. Segundo, abandone a fachada. Abandone a fachada. Ah, mas o que as pessoas vão pensar? É melhor que as pessoas pensem mal de você agora do que ele pense mal de você na hora do juízo, porque daí não tem mais. Tá? É muito sério isso. Não se brinca com a graça de Deus, porque a gente não sabe quando ela acontece. A exortação da Bíblia é sempre, não prepare-se, mas viva preparado. Por quê? Quando você pensa em, eu vou me preparar para o momento, é mais ou menos assim, eu me preparo para o momento e se o momento demora um pouco mais, já não estou mais preparado. Não é? Tá? Então você vive preparado de maneira que ele pode voltar a qualquer momento. Se ele voltar hoje, amanhã, depois, se levar ainda 100 anos, né? Não tem problema. Eu ajo como se ele pudesse voltar a qualquer momento. Ah, mas se ele voltar, preciso arrumar a situação. Não, arrume antes. Ah, mas se ele não sei o quê. Você tem dias, está vivo ainda. Tá? Vai arrumando. Tem que confessar a coisa, tem que arrumar, tem que colocar coisas, prioridades no lugar. A hora é hoje. E não quando Jesus volta, porque daí não dá mais tempo. Tá? Arrebatamento. Bênção incrível. Jesus vem para nos resgatar. Jesus vem para acabar com o mal. Muito provável é que antes disso venha a pancadaria grande e eu e você vamos passar por ela se estivermos vivos ainda. Prepare-se para enfrentar, prepare-se para encontrar com Jesus. Vai ser muito legal para alguns, não tão legal para outros. Eu espero que você esteja no primeiro grupo. Vamos orar? Jesus, o Senhor veio para consertar o que o pecado estragou. O pecado bagunçou tanta coisa aqui sobre a terra, e o Senhor veio para fazer isso.
o Senhor abre nossos olhos para que a gente entenda do que o Senhor está falando. O Senhor está falando de reatar o relacionamento contigo, com as pessoas ao nosso redor. O Senhor está falando de restauração, de reconciliação de tudo contigo. E o processo foi feito na cruz e o processo vai ser terminado quando o Senhor voltar. O Senhor precisa voltar para acabar com a bagunça que nós vivemos, porque o pecado estraga tanta coisa. Minha oração por mim, por cada um que está aqui, é que o Senhor abra nossos olhos para que a gente enxergue a realidade, que é não esse mundo de ilusão que nós vivemos, mas o mundo que vem depois, que é muito mais real do que esse nosso. E que nós estejamos vivendo preparados para se encontrar com o Senhor, e não preparar só para o momento, mas que o seu modelo de vida, Jesus, seja para nós, que a gente ande todos os dias em uma conversão contínua, um processo de santificação, um processo de nos tornar parecidos com o Senhor, a ponto de que sua vinda seja que nem a vinda de um táxi e não como um ladrão. Porque o ladrão é complicado, tá? Mas o táxi, ele está sendo esperado, só não sabemos exatamente o momento. Nós vivemos preparados, estamos aguardando a volta do Senhor para acabar com a bagunça. Dá com que as prioridades de cada pessoa que está aqui sejam moldadas pela sua palavra, pelas suas prioridades, modeladas pelo Senhor. Nos dá isso em sua graça, nós precisamos muito do Senhor.